pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. E no vídeo de hoje eu vou resenhar um livro que eu particularmente amei. Cade é um pai solteiro, divorciado, que vive numa fazenda. Ele administra a fazenda, ele trabalha de sol a sol. Ele tem uma criança de 5 anos e ele precisa urgentemente de uma babá. E aí ele entrevista várias candidatas e nenhuma ele acha que é a babá ideal. E a cunhada dele fala: eu já tenho a pessoa certa para você. A pessoa que realmente você não vai correr risco nenhum, ela trabalhando para você. Por que que ele correria risco? Isso eu vou falar depois. Então eu estou falando de Sem Coração, da Elsie Silver. Eu amei esse livro. Cade é um pai solteiro. Ele tem o seu filho Luke, de 5 anos, e ele tinha uma babá de anos, mas aconteceu algo lá, e ele precisa de uma babá. E ele começa a fazer entrevistas, mas a maioria da mulherada só vai lá na entrevista porque está interessado no Cade, porque o Cade é bonitão, é solteiro, divorciado, é trabalhador, tudo tal, mas ele não tem interesse nenhum. Cade está solteiro há muitos anos, ele está sozinho há muitos anos, desde que ele se divorciou e ele assumiu os cuidados com o filho sozinho, fora o trabalho que ele já tinha na fazenda. Então a cunhada dele resolve: eu vou ajudar, arrumar uma babá para ele. Só que ele fala que tem que ser uma babá, que ele não vai sentir, que a babá não vai ter nenhum interesse por ele, que não vai ficar afim dele, que vai apenas trabalhar, que vai apenas cuidar do filho dele. Tá bom, a cunhada dele fala: sem problema nenhum, esse risco você não corre. E aí é onde entra o Willa. O Willa é aquela mulher livre, sem problema. Ela vai onde o vento leva, ela não é comprometida com nada. Ela nunca foi tão comprometida com nada. Então ela topa, é só um verão, são só 3 meses. Ela fala para a cunhada dela: não, eu vou lá de boa. Só que ela não esperava que antes dela chegar na fazenda e conhecer o Cade, eles iam se conhecer no caminho. Eles se conhecem antes num café, só que ela não sabe que ele é o cara e ele também não sabe, e rola aquela química, rola farpas entre os dois, trocas, brincadeiras, até ela chegar na fazenda. E aí ele fala: poxa, é ela, isso não vai dar certo. Ele sente na hora que não vai dar certo. Só que, pro azar dele, o Luke e a Willa, um se encanta pelo outro instantaneamente. Então, ela fala: você que sabe. Se você quiser eu fico, se você não quiser eu vou. Aí ele manda ela ir, mas depois ele muda de ideia e eles fazem um trato. E aí ela começa a trabalhar na fazenda. Cada dia que vai passando, ela e o Luke vão se dando cada vez melhor. E o Cade, gente, ele é aquele cara resmungão, rabugento, ele é mal-humorado. E ele não sorri, ele não brinca, ele só trabalha e cuida do filho, trabalha e cuida do filho. E conforme o tempo vai passando, a convivência dele com a Willa, ela vai mudando, ela vai percebendo que ele não é tudo isso, que ele não é esse cara rabugento que ele tenta demonstrar, esse homem duro que ele tenta ser, porque ela percebe coisas nele que ele não vê, acho que ninguém vê, nem a própria família dele vê. E eles vão convivendo, a atração vai crescendo, só tem um probleminha aí. Eles têm uma diferença de idade de 13 anos. E ele, por essa diferença de idade, ele tenta a todo custo não se envolver, a todo custo não se levar por esse sentimento. E ela sempre se sentiu atraída por homens mais velhos, mas nunca de verdade entrou num relacionamento assim com um homem tão mais velho. Mas a convivência vai indo, os cuidados com o filho vai indo, eles acabam se apaixonando, o relacionamento começa. Mas a Willa ainda tem pendências, ela ainda tem coisas para resolver. O Cade também ainda tem coisas para resolver. E eles vão, um tentando acertar as coisas. Quando ele se resolve, que ele está 100% decidido, que é o que ele quer, aí ela fica meio com o pé atrás, ela fica meio na dúvida, e é a hora que ele prova o que ele é e porque ele é o cara do jeito que ele é.
Gente, eu particularmente adorei esse livro. Agora vamos lá para as minhas considerações, porque eu não vou falar muito, eu já dei um resuminho da história, eu vou falar de cada personagem, tá? Porque eu vou falar um pouquinho de cada personagem desse livro e o porquê eu gostei tanto da escrita da autora. Então, se você gostou até aqui, ó, dá um likezinho, faça um comentário, converse comigo ou se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações cada vez que tiver um vídeo novo aqui. Então, eu vou falar porque eu gostei tanto desse livro. No primeiro livro, Sem Defeitos, a gente já conhece o Cade, já vê a carga que ele tem, a carga emocional, ou a carga de trabalho, o filho, a família, os pais, e todo mundo fala que ele tá muito sozinho. O irmão dele no primeiro livro fala, o Red fala que ele precisa parar com essa solidão toda. Mas quando ele conhece a Willa, a princípio ele tenta fugir disso, ele tenta se manter solteiro, ele tenta se manter sozinho, porque ele acha que vai complicar uma vida que já é complicada. Ele acha que ele não vai ter tempo para ela, que ele já não tem tempo para nada, porque ele trabalha demais. Mas aí ela vai provando que não é assim. Gente, eu amo a Willa, ela é aquela vibe boa, aquela mulher pra frente, ela não tem preguiça, ela bate de frente com eles discutem, ela não deixa ele ser do jeito que ele é com os outros, com ela vai devagarzinho mudando tudo. E o bom desse livro, gente, é a família, os irmãos dele, a cunhada, o pai, gente, o Harvey, o pai desses meninos, vocês têm que ler o livro para entender o que é o pai desses caras. Ele é maravilhoso. Tem hora que ele coloca os filhos em cada situação e esses meninos passam tanta vergonha com as piadas, com as coisas que ele diz. E as noras que vão chegando também, elas vão se acostumando com aquilo. Mas eu amo a escrita da Elsie, eu nunca imaginei, assim, eu conheci a escrita dela no Sem Defeitos. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto da escrita dela, o jeito que ela conduz as histórias, o jeito que ela conduz o relacionamento. Aqui, como ela apresenta o relacionamento de pai e filho, como que Cade é com o Luke, como ele trata o filho, tudo que ele faz, a conversa entre eles, os diálogos de pai e filho, as brincadeiras, a hora que tem que corrigir, é tudo muito bem escrito, é tudo muito bem elaborado, é perfeita a escrita dela. Como ela conduz na história o relacionamento dele com o filho, dele com a família, a dificuldade que é dele lidar com o trabalho sozinho, porque ele acha que ele se sente no dever de cuidar de tudo sozinho, de administrar tudo. Ao mesmo tempo ele gosta, mas ao mesmo tempo ele pensa que ele poderia ter mais tempo, ele poderia ter mais vida. O relacionamento dele com a ex, ela fala tudo sobre o que aconteceu no passado, por que aconteceu. Eu adorei Sem Defeitos. Gostei bastante de Sem Defeitos, mas Sem Coração, gente. Ele é o sem coração mais fofo que eu já conheci, o mal-humorado, assim, que você tem vontade de pegar e guardar o Cade em algum lugar, porque ele é mal-humorado sim, ele é rabugento sim, mas quando ele se apaixona, ele se transforma, ele vira outra pessoa. E você vai acompanhando a convivência dele, da Willy e do Luke, cada pedacinho de como eles vão um se encantando pelo outro, como eles vão formando aquela família deles ali do jeitinho deles. E é totalmente apaixonante você acompanhar. Tem a Willa, assim, por mais que ela sempre foi uma mulher livre, quando ela se vê lá na fazenda, ela acha que ela encontrou o lugar dela, só que ela ainda tem dúvidas se realmente ela está pronta para aquele tipo de vida, se ela está pronta se ela vai conseguir ficar ali, se é realmente aquilo que ela quer. Então ela tem um pouquinho de dúvida, mas nada que o Cade não deixa ela escolher. E, gente, as cenas hot desse livro é top. E os encontros dele, gente, na banheira de hidromassagem, porque assim, eles têm quase toda noite um encontro na banheira, para bater papo, para falar. Foi onde tudo começou, foi no encontro desse, numa banheira, que começou toda a história deles dois, e foi onde tudo começou, e vocês vão entender, conforme vocês for lendo, o que é esses encontros. Então, se você ainda não leu,
Eu super recomendo ler Sem Coração. E agora eu vou ler Sem Controle. Tô louca para ler a história do Jasper. Do Jasper. Então, gente, a próxima livro é a história do Jasper. E eu venho aqui logo resenhar para vocês. Que eu vou iniciar logo a leitura dele. Que eu vou ler Sem Controle antes de terminar esse ano. Então, provavelmente eu ainda venho resenhar ele aqui antes do final do ano, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter a resenha de Sem Defeitos aqui, tá no canal, para quem quiser acompanhar. E depois eu volto com Jasper. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo e na próxima resenha. Tchau!